Então, olha lá. Nos indicadores... Tá gravando? Não, tá gravando. Os nossos indicadores em contabilidade gerencial vão apontar para alguns indicadores mais cobrados em prova. Indicadores de liquidez, indicadores de endividamento, indicadores de rentabilidade, indicador de rotatividade dos estoques. E por último, esse indicador de rotatividade de estoques vai te proporcionar a possibilidade de analisar qual é o ciclo operacional, ciclo econômico e ciclo financeiro. Qual que eu não posso falhar em hipótese alguma? E nenhum, né? Mas o de liquidez é o que está mais presente. Aí tem uma leitura que eu tenho que aprender. A fórmula, o cálculo e a leitura. Isso eu tenho que lembrar para todo indicador. Eu tenho que saber qual é a fórmula que eu vou ter que utilizar. Na hora de utilizar esse cálculo, geralmente aqui é tipo ativo circulante, não sei o quê. Aí às vezes ele não te entrega o saldo do ativo circulante. Dá o número a relação das contas. Aí você tem que classificar a conta para descobrir o que é ativo circulante, para saber qual conta você vai usar para encontrar o indicador que você está procurando. Tranquilo? É muito fácil os indicadores de liquidez. São muito fáceis os indicadores de liquidez. Quais são os que você conhece? O índice de liquidez geral. O que mais? Índice de liquidez corrente. Obrigado. O que mais? Índice de liquidez seca. Chega aqui direitinho? E o índice de liquidez imediata. Ok? Qual é a fórmula do índice de liquidez geral? Geral. Geral está associado a curto prazo ou longo prazo? Geral. Curto e longo. Então, como é que fica a fórmula? Assim? Pronto. Aí eu tenho que somar o que aqui embaixo? E aqui o veneno, aqui em cima. É que aqui é o realizável a longo prazo. E às vezes a questão apresenta para você uma relação de contas, aí você começa a classificar. Ó. Não sei se você percebe, mas você não fica classificando as coisas assim como ativo circulante, aí quando vai para ativo não circulante, morre nisso. Ó. Esse é ativo não circulante. Só que tem o realizável a longo prazo, o investimento, o imobilizado e o intangível. Então, quando você começa a classificar, você fica não circulante, não circulante, não circulante, aí tá lá, duplicata a receber de longo prazo, e tu não circulante. Aí mais abaixo, veículos, não circulante. Aí tu traz para cá e acaba trazendo, porque lá não está escrita a fórmula, só pede qual é o índice de liquidez geral. Aí dá uma sensação, não sei porquê, a gente acaba trazendo logo tudo que é não circulante. Não sei, vacila na hora. Aí soma ativo circulante, mas não circulante. Então erra. Porque não é todo o não circulante. Só é o grupo realizável a longo prazo que está lá dentro do ativo não circulante. Ficou claro isso? Não entendeu? Ó, dentro do ativo não circulante eu tenho 4 subgrupos. Quais são os 4? Realizável a longo prazo, investimento, imobilizado e intangível. Quando eu pego uma relação de contas para classificar e ele pede a liquidez geral, eu tenho que classificar as contas. Só que eu só posso trazer para essa fórmula quem for ativo circulante e quem for realizável a longo prazo. E, naturalmente, as pessoas acabam usando na fórmula todo o saldo do ativo não circulante. E não pode, não é todo o não circulante. É só o grupo realizável a longo prazo. E esse grupo está dentro do ativo não circulante. Ok? Liquidez corrente. Está associada a curto ou longo prazo? Curto. Então, como é que fica a fórmula? Pronto. Seca, seca, seca. Seca retirou o quê? Estoque. Ficou seco, estoque. Ativo circulante menos estoques, dividido pelo passivo circulante. Liquidez imediata. Ativo circulante não. Disponibilidade. Aquilo que ele tem disponível e divide pelo
passivo circulante. É o que ele tem disponível para pagar suas dívidas de curto prazo e é o que ele tem para pagar, está disponível para ele, caixa, banco. Beleza? Aí olha só, como é que eu faço a leitura disso? Em 2010, o indicador apontou 1,10 e em 2011 apontou 1,25. Houve uma melhora ou houve uma piora? A leitura é essa. Melhora ou piora? Aumentou de 1,10 para 1,25. Aí eu tenho que ter cuidado nas outras análises que nem tudo que aumenta é uma melhora. Fulano está doente, mas está tranquilo, está dodói, mas aumentou. Aumentou a gravidade, tem tudo que aumenta é melhora. Ok? Às vezes um aumento pode representar uma piora. Então a questão pode cobrar de você tal índice. Perdão. Aí você olha o saldo, está aumentando. Houve uma melhora? Não é porque aumentou que já é melhora. Tem que saber qual é o indicador. Mas mais top ainda é você saber a leitura. Olha como é que é a leitura. Se o indicador der 1,10, é porque para cada R$1 de dívida, ele tem 1,10 para pagar. Se o indicador deu 1,25, é que para cada R$1 de dívida, ele tem 1,25 para pagar. Por isso tu vai gravar assim, ó. Se o indicador é de liquidez, tanto faz se é geral, corrente, seco ou imediata. Só dele ser de liquidez, quanto maior a liquidez, melhor para a entidade. Afinal, liquidez é a capacidade de pagar. Não é melhor você ter uma capacidade maior para pagamento? Com certeza. Então, quanto maior o índice, melhor. Beleza? Aí continua. Como é que faz a leitura aqui do liquidez corrente? Se deu 1,25, como é que fica a leitura? Que para cada R$1 de dívida de curto prazo, ele dispõe de recursos de curto prazo de 1,25. Diferente do liquidez geral. Se o liquidez geral deu 1,10, para cada R$1 de dívida de curto e longo prazo, ele tem recursos de curto e longo prazo de 1,10. Conseguiu compreender? É essa a leitura que você tem que fazer. Se for imediata, para cada R$1,25 de dívidas de curto prazo, eles têm disponível para pagar imediatamente R$1,25. Que é o que está disponível imediato, para pagar hoje. Manda tua conta que eu pago agora. Imediato. Beleza? Conseguiu aqui, né? Aí vem para cá. Endividamento. E esse aí, é quanto maior, melhor ou quanto maior, pior? Dívida, quanto mais aumenta, pior para a entidade. E para a gente também. Então, quais são todos os indicadores de endividamento? Pode falar, valendo. Ó, o primeiro deles a gente vai apresentar aqui como um indicador chamado endividamento geral. Endividamento geral. Tem um outro indicador chamado composição do endividamento. Além do composição do endividamento, tem um outro chamado grau de endividamento. E um outro chamado imobilização do PL. Beleza? Imobilização do PL. Então vamos lá. Endividamento geral, composição do endividamento, grau de endividamento
e imobilização do PL. Endividamento geral é aquele indicador que te diz o seguinte, ó, de todo o ativo que tu tens, quanto daquilo você está devendo. Porque você sabe que a riqueza da empresa não é todo o ativo. Pega o ativo menos o passivo, encontra o PL. PL é o capital próprio, passivo é um recurso de terceiros. Então, nessa fórmula, você terá o seguinte, ó, endividamento geral. Você pega todo o seu passivo circulante, mais o teu passivo não circulante, e divide pelo ativo total. E multiplica por 100. Porque os resultados aqui não serão indicadores de 1.10, 1.15, 1.20. Os indicadores aqui serão percentuais, exatamente, porcentagem. Ok? Composição do endividamento. Esse aqui é massa. Esse aqui é até aprendizado nosso. O que te causa maior preocupação? O que você precisa pagar amanhã ou que você tem que pagar daqui a 6 meses? Amanhã. Então, ele vai perguntar assim, ó, do total da dívida que eu tenho, quanto que é de curto prazo e quanto que é de longo? Olha que interessante. Para que eu possa fazer uma análise se o total da minha dívida está mais no curto prazo ou mais no longo prazo. É melhor que ela seja maior no longo prazo, né? Pelo menos eu não estou agoniado hoje. Então, como é que fica aqui? Para eu saber percentual, você tem assim, ó, eu tenho que pegar o número menor, dividir pelo número total e multiplicar por 100. Então, olha como é que fica o indicador. Você faria assim, ó. Pega o teu passivo circulante, divide por quem? Eu vou dizer de novo o que eu preciso saber. Ó. Eu quero saber do total da minha dívida, quanto que eu devo no curto prazo. Não, ativo total não, porque o ativo total... Acaba que tudo não tá errado, não. Mas não é essa a essência. Não, tá certo não, o teu. Tá certo não, lembrei. É aqui, ó. Tu tens que dividir o passivo de curto prazo, não pelo passivo de longo prazo, e sim pelo total da tua dívida. Passivo circulante mais o passivo não circulante. Quando você falou o total do ativo, eu falei, mas ativo e passivo vão bater. Só que soma o PL. E eu tenho que excluir o PL. Repetindo. O que quer dizer a composição de endividamento? Ele quer saber assim, ó, rapaz, eu estou devendo 100 mil no total, mas 20 mil é de curto prazo. Aí tu vai fazer 20 mil de curto prazo. Tu sabe que 80 é o de longo prazo. Tu não vai dividir 20 por 80. Tu vai dividir 20 pelos 100 para saber quantos por cento tu deve do total. Então, sempre para descobrir o percentual, eu pego o valor menor e divido pelo total dele e multiplico por 100. Então, vai ficar aqui passivo circulante, dividido pelo passivo circulante, mais passivo não circulante, vezes 100. Pronto. Ficou claro? Grau de endividamento. Esse grau de endividamento é um indicador muito parecido ali com o endividamento geral. Só que ele vai tentar descobrir em relação ao PL. Grau de endividamento. A fórmula dele é passivo circulante mais passivo não circulante dividido pelo PL vezes 100. Vê que é bem parecido aqui com o endividamento geral. Endividamento geral eu quero em relação ao ativo total. E aqui no grau eu quero em relação ao PL, ao capital que é próprio, e não ao total do ativo. E a imobilização do PL é um de endividamento mais difícil de enxergar que é de endividamento. Porque quando tu fala assim, ó, endividamento geral, pô, isso é de endividamento. Composição do endividamento, beleza, endividamento, quanto maior, pior. Grau de endividamento, quanto maior, pior é de endividamento. Agora, na hora de avaliar assim, ó, a imobilização do PL aumentou. Melhora ou piora? Em parede?
Porque se ele está no grupo do endividamento, quanto maior, pior. Então, é aqui que a gente tem alguma dificuldade para enxergar que a imobilização do PL está associada ao endividamento. Como é que eu faço isso? Olha só. A partir de agora, a gente vai pegar uma dica que você vai gravar na alma. É assim, ó. Se ele disser imobilização do PL, cara, tu nunca ouviu falar da fórmula. Tu tá aqui, ó, sofrendo aqui, ó. Só que ele falou que a imobilização do PL, tem alguma conta que tu tem certeza que tu vai usar? Sim ou não? Qual? PL. E todas as fórmulas têm uma linha e termina multiplicando por 100. Ei, tem um que você vai usar com certeza? Sim, PL. Aí você vai se perguntar, em cima ou embaixo? Embaixo. Pronto. Se eu disser assim, ó, rentabilidade do PL. É pra cá, rentabilidade vai ser pra cá. Ó. Rentabilidade do PL. Pô, não lembro qual é a fórmula, mas uma coisa eu tenho certeza que eu vou usar. Qual é? PL. Em cima ou embaixo? Embaixo. Pronto. É sério, você vai usar essa essência para todos os outros indicadores. Nesse caso ele falou imobilização do PL. Aí eu vou usar o PL embaixo, pronto. Agora, o que vem aqui em cima é que é a bronca. Mas quando você entende é muito massa. Quando tu tem um recurso próprio, ele entra no PL. Pronto, recurso próprio da entidade. Aí ele pode entrar em dinheiro e vai para o caixa. Estando no caixa é melhor para fazer operações do que estando lá no ativo não circulante. Eu tendo a receber, um dinheiro a receber, ainda é melhor que ser um investimento, um imobilizado ou um intangível, que é mais complexo para eu negociar um investimento imobilizado e um intangível. É mais fácil negociar um dinheiro, direito, um dinheiro ou um direito a receber. Então, o imobilização do PL vai perguntar assim, ó, quanto do recurso que esse cara tem, próprio dele, que está aprisionado lá no ativo não circulante, no grupo do ativo permanente, ou seja, lá no III. O que é esse III aqui? Investimento imobilizado e intangível. Porque olha o que está acontecendo, ó. Se a empresa, olha que vamos enxergar assim, ó. Se a empresa tem um capital social, está surgindo agora, ó. Entrou 100 mil no PL. Aí ele está perguntando assim, como é que entrou esses 100 mil? Aí ele vai dizer, de caixa mesmo foi 10 mil. Os outros 90 foram veículos, máquinas, imóveis. Aí aqui o total deu 90. Ou seja, está batendo um total de 100, certinho? Só que você percebe o seguinte, ó. Esse cara está com pouco recurso para operar, não? Concorda comigo? Sim. Porque o dinheiro que ele tem próprio está até o talo preso, aprisionado, imobilizado, travado. Pronto, está preso. Está preso. Por isso que esse indicador é associado ao endividamento. Não é porque ele imobilizou no PL, não. Mas aqui vai surgir uma necessidade desse cara ir atrás de dívida. Quanto maior o índice de imobilização do capital próprio, maior é o risco que esse cara corre de entrar em uma dívida, endividamento. Deu para compreender? Então, seria interessante que quanto menor o recurso próprio dele estivesse aprisionado, porque estaria livre para ele fazer as suas operações de compra, venda e tal. Ficou claro isso? Sim ou não? Sim. Obrigado. Aqui, ó, alguns livros apresentam isso aqui, ó, como ativo permanente. É que até 2008 ali, nós tínhamos esse grupo. O ativo circulante não era o ativo não era dividido da forma que a gente já aprendeu. A gente aprendeu que é assim, ó, circulante, não circulante, e dentro do não circulante tem realizável a longo prazo, investimento, imobilizado e intangível. Antes disso não era assim. Era ativo circulante, ativo permanente e ativo diferido. E o que era o permanente? O investimento, o imobilizado e o intangível. Eram os três do ativo
permanente. Ok? Então, em vez de ativo permanente, há outros pesquisadores, estudiosos, que escrevem bem assim, ó. Não, eu não. Eu já coloco 3i ali, ó. Ativo não circulante total, né? Ativo não circulante, menos o realizável a longo prazo. Você entende o que ele falou assim? Ó, quem é nessa festa aqui? Só quem que foi sacado? Foi sacado não, o realizável a longo prazo está aqui. Quem foi sacado? O investimento, o imobilizado e o intangível. Concorda comigo? Eu peguei todo o circulante e não somei ao ativo não circulante. Não botei todo o não circulante. Só pus um grupo. Qual foi o único grupo? Realizável a longo prazo. Só esse. Aí aqui, ó, no imobilização do PL, eu teria o ativo não circulante menos o realizável a longo prazo. Ou seja, quem são os que sobram quando eu pego de todo o não circulante e retiro o realizável a longo prazo? Sobra quem? O investimento, o imobilizado e o intangível. Bom, então, por isso que eu coloco logo aqui o III. Os 3I. Beleza? Compreenderam? Investimento, imobilizado e intangível. Divide pelo PL, multiplica por 100. Esse é o... Oi? Sim, sim. Que é soma, né? Somos 3. Correto até aqui? Aí, por que o grau de da imobilização do PL é quanto maior, melhor, quanto maior, pior? Por quê? Por quê? Porque ele fica aprisionado, preso, e por esse motivo, quanto maior a necessidade desse cara ficar aprisionado no imobilizado, então maior é o risco que esse cara corre de entrar no endividamento. Pronto. Uma coisa que a gente já tira de mente sempre, pelo menos na análise contábil, é que o passivo não pode estar associado a algo negativo, tá? Você não pode ter esse pensamento. Ah, o passivo é horrível, tem que fugir do passivo. Não. Nada melhor que contar com o dinheiro dos outros quando o seu acaba. O passivo não é algo horrível, né? O seu acabou, você pega no outro lugar. Alguém confia em você, te dá crédito para isso, então pronto. Não há problema nenhum no passivo. O problema, né? A diferença entre o veneno e o remédio é a dose. Se você ficar até o talo total em dívida, aí realmente vai ser um pequeno problema. Rentabilidade. Ei, rentabilidade é quanto maior, melhor. Rentável. Quanto maior, melhor. Os indicadores são os seguintes. Primeiro, giro do ativo. Além do giro do ativo, eu tenho a rentabilidade do ativo. Depois, rentabilidade do PL. E a margem líquida de vendas. Pronto, 4 indicadores. Giro do ativo, rentabilidade do PL e margem líquida de vendas. Avançando. Giro do ativo, como é que é essa fórmula assim? Giro do ativo. Giovanni, eu não sei não, mas tem uma conta que eu tenho certeza que vai usar. Qual é? Em cima ou embaixo? Embaixo. Olha aí que beleza. Aí esse aqui, gente, ele não multiplica por 100 não, tá? O giro do ativo é rotação do ativo. Quantas vezes o ativo gira, né? Então é vezes, quantidade de vezes, e não percentual. Beleza?
Agora, rentabilidade e margem, esses aqui são em percentuais. Então, já que é em percentual, passa ali e multiplica por 100. Todos eles. Agora, olha só. Rentabilidade do ativo. Tem alguma que tu tem certeza que vai usar? Quem? Ativo. Em cima ou embaixo? Rentabilidade do PL. Tem uma que tu tem certeza que vai usar? Quem? PL. Em cima ou embaixo? Margem líquida de vendas. Margem líquida de vendas. De onde não faço ideia. Mas tem alguma coisa que tu vai usar que tem certeza? O estoque? Vendas. Margem líquida de vendas. Então vai usar o quê? Em cima ou embaixo? Embaixo, pronto. Aqui são as vendas líquidas. Ok? Como é que você vai fazer aqui, ó? O giro do ativo, ele vai fazer isso. Vai perguntar de você as vendas líquidas aqui, ó. Vendas líquidas divide pelo ativo total. Agora, quando ele fala de rentabilidade, qual é a palavra que você consegue associar à rentabilidade quando você faz uma DRE? Para saber quanto rentável foi aquilo. Lucro líquido. Quando ele fala rentabilidade, ele quer saber em relação ao lucro líquido que você tem, lucro líquido em relação ao teu ativo. Rentabilidade do PL. Então, ele quer saber o teu lucro líquido em relação ao teu PL. E na margem líquida de vendas, ele quer saber o teu lucro líquido em relação às tuas vendas líquidas. E aí eu vou explicar agora cada um dos indicadores para você não ser um anotador de fórmulas, né? Anotar um monte de fórmula, escrever nos post-itzinho e levar no bolso na prova. Pode fazer um negócio desse. Aí eu vou citar aqui, ó. Eu vou usar o ativo total ou ativo médio. Em algumas provas, algumas questões, ele coloca 2 saldos. O saldo de um período e de outro período. Aí eu vou ter que somar um com o outro e dividir por 2. Então aqui eu tenho que lembrar. Giro do ativo será o ativo total ou ativo médio. Em outro, a gente vai usar ali no estoque, existe o estoque. Esse seria o estoque total ou o estoque médio para poder fazer. Então a mesma coisa aqui, ó. Você vai botar ativo total, mas vai entender que pode ser também o médio, ok? Ativo total ou ativo médio. Rentabilidade do PL. Aí ele vai dar o PL só de um período mesmo. Geralmente é do ativo e do estoque que ele dá 2 períodos. Vamos entender aqui, ó. Giro do ativo, quantidade de vezes que o teu ativo está girando. Rentabilidade do ativo. Pensa comigo assim, ó. Eu tive um lucro líquido de 10 mil. Minha empresa teve um lucro líquido de 10 mil. Parece ser algo satisfatório nesse instante, sim ou não? Sim. Pois é, nesse instante, se lucrou, já está melhor que prejuízo. Mas aí agora tem que analisar outras variáveis. Olha só como é que essa empresa está estruturada aqui, gente. Me acompanha, ó. Qual foi o lucro que ela teve? 10 mil. Mas olha como é que a empresa foi criada. Ela tem no seu ativo, o seu PL em si, ele tem um PL de 100 milhões de reais no capital social. São 100 milhões no capital social dele. Os 100 milhões estão espalhados aqui dentro do ativo. Ok? Tranquilo até aqui? De dívida, ele tem, sei lá, vou botar aqui. Esse aqui é o PL que eu botei, né? Vou botar só 1 milhão de dívida aqui.
cara tá bem, total do ativo dele. Milhões.